Uma boa noite, meus queridos amigos. Estamos iniciando, através da TV Chico Xavier e da rádio chicoxavier.com, mais um momento com Chico Xavier, onde estamos estudando o livro Meus Pedaços do Espelho. Hoje o programa número 105, Posição dos Espíritas após a morte. Desejamos convidar a todos para visitar o nosso canal no YouTube, TV Chico Xavier, como também aqueles que não se inscreveram, que se inscrevam, convide seus amigos para que possam também fazer a sua inscrição, acessar os vídeos. Nós temos também a nossa página do Facebook, onde vocês podem curtir o nosso perfil no Instagram, TV Chico Xavier, como também ter acesso à nossa rádio 24 horas através dos aplicativos que você baixa lá no Play Store ou no Google Play para Android e para iOS, ou vocês podem usar o versátil, Radiosnet. Vocês sintonizam na TV Chico Xavier e colocam lá nos favoritos. E é com muita alegria sempre que estamos aqui reunidos nesse momento, com Chico Xavier. E na oportunidade, no final do programa, sempre reunimos os companheiros que aqui se encontram conosco, assistindo o programa, para poder, assim, juntos fazermos as nossas orações. Então vamos ver o que Marlene Nobre tem a nos dizer na noite de hoje, neste capítulo, Posição dos Espíritas após a desencarnação. Uma boa noite a José Marques, Terezinha Macedo, a Mariana, a Ede Cavalcante, a Nádia, a Vanilde, a Lúcia Inês, muita paz, a Luiz José de Castilho também, muita paz. E neste finalzinho de domingo, vamos refletir um pouco sobre algum ensinamento, uma lição de Chico Xavier, para que possamos ter uma noite de muita paz. E assim Marlene Nobre começa o capítulo. O que há com os espíritas que estão morrendo, Chico? Perguntou Ranieri ao médium. E a resposta não se fez esperar. É triste dizer, mas estão chegando no plano espiritual em péssimas condições. Outro dia, Manuel Quintão esteve aqui se lamentando. O problema dele foi o cigarro de palha. Você sabe, Manuel Quintão foi um grande amigo e um bom espírita, médium, receitista notável, inteligência aguda, tradutor das obras de Rochester, cronista vivo. Foi na antiguidade aquela figura apostolar de Policarpo, amigo de Emmanuel, mártir do cristianismo nascente, pois o Quintão vem encontrando grandes dificuldades no plano espiritual pela falta que sente do seu cigarro de palha. E há outros que aparecem por aqui como indigentes espirituais. Diz Ranieri que Chico citou alguns líderes espíritas conhecidos nossos que haviam chegado ao mundo dos espíritos em péssimas condições espirituais. Eles que pregaram nas tribunas e polemizaram por toda parte, muitas vezes expondo o Evangelho com maestria, a conclusão é que não basta pregar, nem saber as escrituras ou a doutrina de cor. O que é preciso é viver o Evangelho com amor,
né, e fraternidade. Então a lição de hoje é primordial para todos nós, principalmente aqueles espíritas, porque nós vemos aqui o exemplo de Manuel Quintão, que teve essa larga folha de serviço na doutrina espírita, né? Médium receitista, e além de outros, né, atributos que poderia ser esses atributos um passaporte da tranquilidade, das benesses que poderia desfrutar na pátria espiritual, né, no retorno à pátria espiritual. Mas nós vemos que o que Chico conta que isso não aconteceu porque ele tinha, né, o hábito, o vício, né, do cigarro de palha, e lá estava ressentindo, né, justamente a falta deste cigarro. E ele conta também, Chico, de muitos, né, outros espíritos que aparecem como indigentes espirituais lá na reunião, né? E Ranieri também revela a Marlene Nobre justamente nomes de espíritos, líderes espíritas no retorno à pátria espiritual, se encontrando em dificuldades. Muitos deles nobres, intelectuais, e vendo aqui o exemplo de hoje que não adianta apenas ter, né, a parte intelectiva, a doutrina espírita de cor e salteado, se não existe, né, uma prática, mas um esforço para que possamos justamente nesse esforço buscar e encontrar o amparo e a ajuda desses amigos no retorno à pátria espiritual, né? Porque é claro que nós estamos ainda no nível evolutivo que não vamos ter justamente uma prática solidificada, mas precisamos ter o esforço neste sentido, melhorar um pouquinho aqui, se não melhorar um pouquinho em alguma situação mais difícil, mas se preparar para uma nova, já ir se preparando para uma nova reencarnação, né? Se trabalhando naquele ponto que não conseguimos ainda praticar aqui nesta existência, né? E um dos atributos que nós devemos ter na nossa prática diária é justamente a caridade. O lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Porque a prática da caridade em si foge de todo sentimento de egoísmo, porque nós vamos nos voltar para aqueles mais necessitados do que nós, seja o necessitado material, seja o necessitado espiritual. Então, se não valemos da condição material para ajudar, mas temos outros atributos que poderemos ajudar aqueles mais necessitados do que nós. E se nós queremos esquecer ou melhorar das nossas expiações e provações, as dificuldades da vida, nos voltemos à prática da caridade, ajudar aqueles que muitas vezes são muito mais necessitados do que nós e muito pouco se queixam da sua condição. E aí nós estaremos nessa ajuda, nessa orientação, aprendendo com estes o processo e a prática da resignação, né? O título de hoje: Posição dos Espíritas após a morte, né? É muito sério, né, essa condição. Chico já naquela época, né, orientava neste sentido daqueles que estavam de retorno. E nós vemos aqui na condição de Manuel Quintão o vício, né, do cigarro de palha,
Quantos vícios nós temos, né, nessa existência presente? Que devemos nos esforçarmos para nos livrarmos desses vícios, porque no retorno à pátria espiritual nós vamos ressentir desses vícios. Não levamos a condição material ou a posição material que nós nos encontramos, mas vamos levar os tesouros espirituais dentro do nosso ser. Os vícios são as coisas boas que nós, porventura, fazemos nessa existência, né? E esses vícios do cigarro e outros vícios nós vamos ressentir no outro lado, e isso vai ser um empecilho para que a gente possa encontrar a paz, né, em curto espaço de tempo no outro lado. Então, neste sentido, devemos, né, começar a se trabalhar nesse sentido, para que possamos, no retorno à pátria espiritual, pedimos desculpas não ter desligado, né, a música, mas eu acho que deu para vocês, aos amigos, né, entenderem o que nós estávamos falando, e que é justamente essa questão da gente começar a trabalhar os nossos vícios, as nossas dificuldades, porque esses vícios e essas dificuldades, esses comportamentos que nós temos, no retorno à pátria espiritual, nós vamos ressentir. E estas situações vão ser empecilho, repetindo mais uma vez, para o nosso processo de paz quando retornarmos à nossa verdadeira pátria. Então, a reencarnação é para justamente a gente trabalhar essas posições que ainda nos se encontram difíceis, né, no nosso comportamento e na nossa existência, para que possamos, no retorno, ter uma melhor e mais rápida readaptação à nossa verdadeira morada. É esse o propósito da reencarnação, que Chico tem tanto ensinado ao longo da sua existência a todos nós. Assim sendo, né, confiando na presença de Jesus e dos amigos espirituais, né, vamos encerrar as atividades da noite de hoje, como sempre fazemos, com uma prece, né, e é muito importante que estejamos, né, nesse momento de prece, convictos de que poderemos colher o amparo dos amigos espirituais, desde que estejamos com essas intenções em nossos corações acesos, e com certeza de que nós iremos alcançar. E como sempre fazemos, agradecendo pela oportunidade de estarmos em mais uma reencarnação, pela família onde estamos hoje reencarnados, pelos nossos vizinhos, pelo pão material e espiritual de cada dia. E te pedimos, Jesus, a bênção a cada um daqueles que aqui se encontram nesse momento conosco, aos nossos vizinhos, aqueles que se encontram nos presídios, nos leitos de dores, nos leitos dos hospitais, nos abrigos, nos asilos. Pelos suicidas, Jesus, também rogamos a Ti, a Tua misericórdia. E que inspire os nossos dirigentes, não só do Brasil, mas de todos, em todos os países do planeta, para que possam cumprir a missão que cada um tem, com ética, com equilíbrio, sabendo que o poder é cíclico e que eternamente não estaremos nesta posição, e
que possam estes aproveitarem a oportunidade e com a responsabilidade que estão em suas mãos. Fluidifica essas águas, Jesus, que colocamos nesse momento, nesse recipiente. Magnetiza com as energias dos medicamentos que necessitamos, que ao ingeri-lo encontremos aquilo que estamos mais necessitando em nós. Assim sendo, na certeza de que conosco estás, divino amigo, em teu santo nome, em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, estamos encerrando as atividades da noite de hoje, desejando muita paz, desejando muita luz e que Jesus abençoe o sono, a noite de cada um dos amigos que se encontram aqui presente e de muitos que ao longo do dia nos pediram prece. Muita paz e uma boa noite.